redor da mesa, tomando um café juntos, e foi uma bênção indizível, maravilhosa. Agora, nesta noite, eu quero trazer uma mensagem, e seguindo o nosso roteiro dentro do livro de Atos, hoje eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Atos capítulo de número 11. Nós faremos uma leitura a partir do versículo de número 19. Inicialmente, nós leremos de 19 a 26 e faremos algumas considerações a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 19. Com a tua Bíblia aberta, agora só fecha os olhos uma vez mais. Eu quero orar mais uma vez, pedir que Deus nos dirija. Pai bendito, que agora, a partir do momento em que abrirmos a tua palavra e façamos a leitura dela, o teu Santo Espírito tenha plena liberdade de falar aos nossos corações e que nós estejamos dispostos em aceitar os desafios da tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 11, a partir do versículo 19: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com um propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados o que, irmãos? Cristãos. É interessante o que esse texto tem a nos comunicar. O que é ser cristão? Qual é o significado de ser cristão? O maior desejo do nosso coração, e eu digo particularmente do meu coração, já que até hoje Deus me mantém na liderança dessa igreja como pastor, é que haja consciência no coração de cada um que se une a essa igreja, a consciência de verdadeiramente honrar o nome de cristão. No passado, eu já disse isso várias vezes, os verdadeiros e legítimos cristãos estavam dispostos a morrer pelo nome de Cristo. Eu repito mais uma vez, nos primórdios, nessa época narrada, descrita no livro de Atos dos Apóstolos, os cristãos genuínos estavam dispostos a morrer pelo nome de Cristo. Hoje, no entanto, aqueles que se apresentam como cristãos nem sequer conseguem viver pelo nome de Cristo. É triste esse fato. São inúmeros os escândalos que têm surgido e voltado a pessoas que se identificam como cristãos. Nicole Mitchell era uma mulher que se apresentava como cristã, como pastora lá nos Estados Unidos. Em um determinado momento da sua vida, ela resolveu ir e abrir um perfil em uma rede para adultos chamada OnlyFans. Ela passou a vender o seu corpo virtualmente. E as palavras de Nicole Mitchell foram as seguintes: sou uma ex-pregadora que virou modelo. Agora ganho mais dinheiro em um mês do que eu costumava ganhar em um ano.
São pessoas que se apresentavam como cristãs e que hoje estão vendendo o seu corpo. Pertinho da gente, e aqui no nosso país, já que Nicole não é daqui, existe Andressa Urach. E quantos não ouviram falar da Andressa? Que durante muito tempo saiu dando testemunhos da sua conversão a Jesus Cristo e da transformação que o Evangelho havia feito em sua vida. Depois, em idas e vindas, se desviava, ia também para a plataforma adulta, vendendo o seu corpo, e o mais impressionante é que o seu próprio filho era o seu cinegrafista, que filmava cenas de sexo da sua própria mãe. O que dizer de Lana Holder, missionária fervorosa da Assembleia de Deus no passado, pessoa sempre presente nos congressos dos Gideões missionários lá em Camboriú. Lana Holder se divorcia do seu marido e se une a uma outra mulher. E hoje ela, com a sua companheira, dita esposa, são as pastoras de uma das igrejas inclusivas que existe aqui na cidade de São Paulo. Quantos não se lembram de J.A.? Menino que cresceu lá na Record e que fazia os nossos olhos brilharem com aquele talento e aquela voz poderosa, cantando hinos de louvores a Deus. J.A. morreu e nasceu ela. Fez a sua cirurgia de redesignação sexual e hoje não é mais o J.A. Irmãos, esse é o panorama e esse é o quadro dos cristãos dos nossos dias. Aqueles que se identificam como cristãos. Eu poderia citar ainda a família Pôncio, escândalo atrás de escândalo com essa família. Eu poderia citar Flor de Lis, deputada, missionária, hoje encarcerada por ter sido a mentora do assassinato do próprio esposo. E os escândalos sexuais com todos aqueles filhos adotados transcendem a nossa imaginação. Como se não bastasse tudo isso, eu poderia citar também o sincretismo religioso hoje em nossos dias. Vulgarmente a gente costuma dizer, tem gente hoje que acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Sai de um culto, onde levantou as mãos, onde entrou em um êxtase emocional e sai dali e vai para o mundo. Vai fazer os seus trabalhos, vai buscar ajuda e orientação espiritual através de espiritualistas, através do horóscopo, através de guias espirituais. Hoje o que mais a gente vê no seio das igrejas ditas cristãs é o sincretismo, é a venda de objetos sagrados, é o sal, é o óleo, é a vassoura para varrer espíritos dos cantos das paredes, é o sabonete ungido, é o perfume para atrair o esposo, e são tantas outras coisas que hoje estão dentro do seio de igrejas ditas evangélicas, para não dizer os rodopios, os êxtases, o cair no espírito, a unção do riso, onde pessoas perdem o controle, estão por aí dizendo, somos cristãos. E talvez você diga, eu entrei hoje nessa igreja para ver o pastor julgar, porque hoje dizem, não julgueis para que não sejais julgados. Não tem nada a ver, irmãos. Quando a palavra de Deus disse, provai os espíritos e veja se os espíritos são de Deus, como eu vou provar se eu não exercer um julgamento?
Quando a palavra de Deus diz que nós devemos examinar as Escrituras, como eu vou examinar se não exercer um juízo e um julgamento? Então, irmãos, hoje nós precisamos mais do que nunca saber o que é verdadeiramente ser um cristão. E a minha pergunta para ti é: tem cristão aqui? De fato, você é um cristão? Porque a Bíblia aqui nos dá características inegáveis. E não tem como eu mudar. O versículo 26 aqui do texto de Atos 11 diz o seguinte: que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, não tem como. A primeira característica que faz alguém um cristão é que não tem como eu ser cristão se eu não for um discípulo. Os discípulos foram chamados de cristãos. O que é um discípulo? Um discípulo é quem recebe a disciplina, a instrução de outra pessoa. O discípulo é quem segue as ideias, imita os exemplos de outro, adota uma doutrina, aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. E eu vou destacar 4 verbos: seguir, imitar, adotar e continuar. O discípulo é esse. E a minha pergunta: você tem sido um discípulo? Você tem seguido os passos de Jesus? Você tem seguido o exemplo de Jesus? Você tem imitado ao seu Senhor? Você tem adotado para si a doutrina de Jesus Cristo? Você está disposto a dar continuidade à obra de Jesus Cristo? Porque esses homens que se identificavam como discípulos foram em Antioquia pela primeira vez chamados de cristãos. Não tinha como, era inconfundível. As pessoas passavam, viam aqueles homens, aqueles discípulos, e diziam, e os chamavam de cristãos, como se fossem pequenos cristos, cópias de Cristo. Por onde eles andavam, o proceder, o falar, o agir, os identificava com Cristo. E a minha pergunta para você é: tem cristão aqui? Mas você é de fato um discípulo? Por onde você passa, você deixa um rastro de identificação com Jesus, sem nem precisar abrir a sua boca? Será que as pessoas percebem, sentem Cristo em você? Irmãos, há um livro famoso, um best-seller, cujo título era Em Seus Passos, que faria Jesus? Eu não sei quantos de vocês já leram, mas eu vou dizer para vocês o que Jesus fazia enquanto esteve aqui no mundo. Ele acolhia os pecadores, exortava os pecadores, ele perdoava o que lhe ofendia, ele dava tempo e atenção a quem lhe procurava, ele tinha íntima comunhão com o seu Pai Celeste, a ponto de que lá em Marcos 1,35 diz que bem cedo, quando ainda se fazia escuro, Jesus Cristo ia para o monte para ter comunhão com o seu Pai Celeste. E a minha pergunta para ti é: não responda para mim, responda para Deus: és de fato um discípulo? Porque a primeira característica do verdadeiro cristão é ser um discípulo. E o nosso sonho é que a IBEG esteja repleta de discípulos do Senhor Jesus. Porque se estiver repleta de discípulos, a gente pode dizer que aqui nessa igreja tem um grupo de cristãos que se reúnem para glorificar a Deus. Mas não é só essa característica. Voltando um pouquinho no texto, no versículo 21, nota que houve um rebuliço lá na cidade de Antioquia. E é algo similar ao que aconteceu no texto anterior que nós lemos em Atos 10. Lembra que Cornélio, que era um homem impiedoso, mas que nos ensinou no domingo passado que ninguém, eu repito, ninguém jamais se justificará por sua moralidade diante de Deus, porque por mais perfeita que seja a sua vida,
por mais bom testemunho que você dê, por mais honestidade e integridade que você possua, isso não te justificará diante de Deus. Por isso que Cornélio precisava conhecer a Jesus, e Pedro vai até lá, até Cesareia Marítima, na Judéia, para anunciar a Cornélio quem era Jesus. E aquele homem piedoso se converte e se torna um cristão. Mas esse rebuliço lá em Cesareia fez com que Pedro tivesse que se justificar aos religiosos de Jerusalém. E você percebeu que aqui acontece a mesma coisa? Havia um preconceito, e domingo passado eu disse para vocês que o que nós aprendemos com Pedro nessa evangelização de Cornélio é que Pedro jogou por terra o seu preconceito, porque Pedro achava que ninguém precisava saber de Jesus senão tão somente os judeus. Mas Deus o desafia e Jesus diz a Paulo: vá e pregue também aos gentios. Eles precisam da salvação. E o que a gente viu aqui é a mesma coisa. Muitos estavam querendo pregar o evangelho somente aos judeus, mas teve um grupo aqui no versículo 20, os homens síprios e sirenenses, que entraram em Antioquia e anunciaram o evangelho aos gregos. E sabe qual foi o resultado de quando o evangelho é pregado? Versículo 21, a mão do Senhor era com eles, e grande número fez o quê? Está fraco, grande número creu. A palavra foi pregada e houve resultado, houve resposta, porque grande número creu. Irmãos, é imprescindível para todo aquele que pretende ser salvo, a que creia no Senhor Jesus. Estamos na Páscoa, e é imprescindível que você creia que Jesus se encarnou, fez-se homem. As crianças cantaram, e que lindo que foi, não é? Ele se fez homem, é isso mesmo, por amor. Ele veio espontaneamente nessa terra, encarnou-se, o Verbo se fez carne, ele viveu uma vida perfeita, e ele foi condenado à morte por conta dos nossos pecados. Ele na cruz do Calvário derramou o seu precioso sangue para te ofertar perdão, para nos outorgar salvação. Mas nós precisamos crer que, como estamos no domingo de Páscoa, que esse Jesus que morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o centro do evangelho. Hoje cedo nós aprendemos que a ressurreição, ela é o fundamento do evangelho, é o coração do evangelho. E Cristo está vivo, sem sombra de dúvidas, e você precisa crer nisso. João 3,16. Quem tem condições de recitar comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer. É necessário crer. Em João 3,36 disse: aquele que crer no Filho tem a vida, o que não crer jamais verá a vida. Em João 5,24 diz: na verdade te digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É preciso crer para ter a vida eterna. Em Romanos 10, 9 a 13, o que diz? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê, e com a boca se faz confissão para a salvação. É imprescindível crer. E a minha pergunta para você é: quantos aqui já creram em Jesus como Salvador? Amém? Crer. Mas até os demônios creem. Está lá em Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. No entanto, até os demônios creem e se estremecem. É por isso que o versículo 21 de Atos 11 não parou no crer. Lá em Atos 11, 21 diz: a mão do Senhor era com eles, grande número creu. Mas não somente creu e
se converteu ao Senhor. O resultado de quem creu para a salvação é se converter. É nova vida, é uma guinada, gente. É dar 180 graus. Eu estava aí numa direção para longe de Deus, porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e por isso separados estamos de Deus. Mas quando eu creio na mensagem da cruz, quando eu creio na mensagem do túmulo vazio e eu me converto, isso significa que eu dou uma meia volta na minha vida, 180 graus. E aí acontece o que de tão precioso Paulo cita quando escreve aos Romanos em 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A tua vida mudou? A tua vida é diferente do que antes de você conhecer a Jesus? Porque se você disse, não, eu creio em Jesus, mas você não se converteu, isso significa que a tua vida não mudou. E converter ao Senhor exige que você o confesse, e o confesse publicamente. Os outros precisam saber que Jesus é o seu Salvador e é o seu Senhor. Mas, no entanto, meus amados irmãos, alguns não confessam. Alguns dizem, eu acredito, mas esse negócio de confessar, não, eu não posso fazer isso, o que vai ser das minhas amizades, o que vai ser da minha família, o que vai pensar meu pai, ou minha esposa, ou meu esposo. E as pessoas não confessam, não dão um passo adiante, e a Bíblia nos diz por quê. Eu vou te dar só um exemplo. João 12, 42 e 43. Em João 12, 42 e 43 diz o seguinte: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Eu estou falando dos religiosos daquela época, dos príncipes que estavam ali chefiando as sinagogas, daqueles judeus religiosos. A Bíblia nos diz em João 12, 42, que muitos desses principais creram nele, mas não o confessavam. E por que não o confessavam? Por causa dos fariseus, porque eles não queriam serem expulsos da sinagoga. Eu não quero perder a minha posição, eu não quero perder minha boquinha, eu não quero perder meus amigos. E eles não confessavam, e tudo isso resultado do que o versículo 43 diz: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. De nada adianta você dizer, eu creio em Cristo, e ficar no seu silêncio, escondido. Aquele que crê, precisa se converter. E o que se converte, precisa confessar. E a minha pergunta para ti é, já creu em Jesus? Já se converteu a Jesus? Já o confessou publicamente? Todos sabem quem você é? Todos sabem a quem você teme, a quem você adora? Todos te conhecem como um cristão? Porque, em primeiro lugar, cristão tem que ser discípulo, mas cristão é aquele que crê, mas muito mais, é aquele que crê e se converte. E a conversão exige frutos, porque é o próprio Senhor Jesus quem diz que pelos seus frutos os conhecereis. Lá em Efésios 4, de 22 a 31, Paulo apresenta alguns dos frutos que Deus espera de nós. Efésios 4, 22 a 31. Quanto ao trato passado, que vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai o quê? A mentira. Deixe a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quantas vezes o sol já se colocou, já nasceu, já se pôs, já nasceu e já se pôs, e você continua com a amargura, o ódio no teu coração?
O sol não pode se pôr sem que a gente não tenha já colocado nas mãos do Senhor a nossa ira, a nossa mágoa, a nossa amargura. Ah, mas aqui diz também, 27, não deis lugar ao diabo. Quantas vezes a gente não tem dado lugar ao diabo? A calúnia, a maledicência, a divisão, a rebelião, o pecadinho escondido. Quantas vezes não temos dado espaço e lugar ao diabo? Mas aqui diz no 28, aquele que furtava, não furte mais. O que é que você tem furtado? Furto é quando você subtrai algo que não é seu, sem uso de violência, sorrateiramente. Hoje, terminou a programação, eu estava recolhendo os copinhos de ceia aqui vazios. Encontrei um biscoitinho da Raide dando sopa. Raide, você trouxe aqueles biscoitos tão gostosos e eu, quando fui procurar, não tinha mais, não deu para quem queria. Mas eu recolhendo os copinhos, encontrei um biscoito ali dando sopa no banco da igreja. Eu falei, Deus, obrigado. Alguém deixou para o pastor. Alguém sabia que o pastor queria, mas eu falei, eu não posso me apropriar desse biscoito sem não deixar claro que esse biscoito talvez fosse de alguém que estivesse aí agora na sua casa pensando, cadê o biscoito? O que aconteceu com o biscoito? Eu não comi o biscoito ainda. Eu não comi. E eu dou oportunidade. Agora a Bíblia diz aqui, deixai a mentira. Fala a verdade. Se o biscoito for teu, eu devolvo. Se o biscoito não for teu, eu não vou devolver. Então, a última chance para eu saber se eu vou sair daqui no fim do culto e vou poder comer o biscoito com tranquilidade. O biscoito é de alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Amém, Senhor? Obrigado. Eu não furtei. Estava ali, publiquei, publicizei, coloquei lá no grupo da igreja, dei a chance. Então, ó Senhor, o biscoitinho da Raide hoje eu vou poder experimentar. E eu ainda peguei e fui premiado com aquele que tem um coraçãozinho de chocolate. Tinha gente procurando, cadê o que tem um coraçãozinho de chocolate? Eu tenho um, que Deus me abençoou hoje, com alguém que disse, eu vou deixar aqui para o pastor. Obrigado, irmão. Tá bom? Não precisa se revelar, o galardão você vai ter lá no céu, tá bom? Mas, continuando o texto, aqui diz, veja, não furte, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Eu sempre digo para você, irmão, trabalhe aí, você pode almejar uma promoção, você pode almejar um melhor salário, e nós vamos orar para você ter uma promoção, um melhor salário. Eu sei que eu dando aula para os jovens em 2 domingos, foram 2 domingos seguidos, conseguiu um emprego. Eu falei, amém, Deus deu um emprego para você, não deu? Você pode dizer amém ou não? Ele te abençoou para você abençoar, para você ter o que repartir com os outros. Essa é a razão da vida cristã. E se você diz que é um discípulo, creu e se converteu, mas é muquirana em mão de vaca, você precisa converter a tua mão e o teu bolso, porque a Bíblia diz que o crente é abençoado para abençoar, e ele só é abençoado por abençoar. Mas olha o que diz o 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra que poderia não ter saído da sua boca, porque não levou edificação, porque quem sabe a palavra foi para você promover o bullying na vida de um outro, a palavra veio para você, quem sabe, falar uma mentira, ou um falso juízo, ou um pré-julgamento. Então que não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Porque se a gente fizer algumas dessas coisas que a Bíblia diz que como cristãos não deveríamos fazer, a consequência é que nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus.
E aqui está dizendo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Por isso toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Amém? Que a IBEG seja essa igreja de verdadeiros cristãos. Amém ou não? E quem é o verdadeiro cristão? Primeiro, é aquele que é um discípulo, seguidor, imitador, aquele que está disposto a dar continuidade. Mas o verdadeiro cristão é aquele que creu, amém? Quantos creram aqui? Mas crê, até o diabo crê, até os demônios creem. Mas a Bíblia diz que você precisa dar o próximo passo, é crer e se converter. Confesse-o, e quem sabe hoje é o dia de você confessá-lo publicamente, e dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Hoje nessa Páscoa, Senhor, o maior presente que eu posso e quero te dar é o meu coração. Entra, transforma por completo a minha vida. Ai, irmãos, mas eu vou terminar com mais uma marca que está no versículo 23. No versículo de número 23, lembra que quando aconteceu o rebuliço, grego se convertendo, no versículo 22, a fama chegou lá em Jerusalém, e enviaram agora Barnabé a Antioquia. Lá em Cesareia, quem foi enviado foi Pedro. Agora aqui em Antioquia, o enviado é Barnabé. E Barnabé, quando chega no versículo 23, e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos, aqui o que, irmãos? Permanecessem, e permanecessem no Senhor, com um propósito de coração. Sabe quem é o verdadeiro cristão? É aquele que é um discípulo, é aquele que crê e se converte, mas é aquele que está disposto, com um propósito de coração, a permanecer, a ficar firme, a perseverar. Eu não persevero para ser salvo, mas eu persevero porque eu sou salvo. Amém ou não? O salvo perseverará. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua constância? Porque, irmãos, não é possível, o Senhor nos dá o privilégio de servi-lo, o Senhor te dá dons, o Senhor te dá vocação, o Senhor te dá talento, e tem gente enterrando os seus talentos, inconstante. A coisa mais difícil hoje é ver um cristão que de fato tem a palavra, que quando ele diz sim, o sim será sim, e quando ele diz não, o não será não. Será que a IBEG pode contar contigo? Porque Barnabé, a primeira coisa que disse para esses crentes foi: fica firme, meu irmão, persevera. As lutas virão, as dificuldades surgirão, mas fica firme, persevera. E quantos estão dispostos a perseverar? Muitos, diante dos pequenos problemas, já estão entregando os pontos. Muitos, diante das circunstâncias adversas, já estão entregando os pontos. Irmãos, a IBEG pode e deve realizar muito mais do que está fazendo. E isso pode acontecer se você perseverar. Na primeira de Paulo aos Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diga ao Senhor: eis-me aqui. Diga ao Senhor: estou aqui, Senhor. Eu quero aproveitar o privilégio de te servir. Servir a Deus não é obrigação, servir a Deus é privilégio. E crente que não serve, várias vezes eu já te disse, não serve. Então hoje a palavra de ordem para você é, e nós identificamos aqui. Eu teria muito mais, irmãos, a falar, mas hoje, nesses 25 anos de IBEG, o meu coração arde, e arde por poder contar com cristãos que verdadeiramente sejam discípulos,
que creiam em Jesus, mas deem provas de que creem, se convertendo e de fato o confessando. Mas muito mais ainda, estando dispostos a permanecerem com propósito de coração. Fica firme, meu irmão. Que ano que vem, quando completarmos 26, você esteja aqui. Ou que a gente talvez não esteja aqui. Não é? Porque Cristo pode voltar, amém ou não? E aí juntos subiremos, louvado e bendito seja o Senhor. Ah, meu irmão, fica firme. Eu não vou dizer que Deus precisa da gente, mas nós temos o privilégio de fazer parte do time de Deus, de sermos de fato verdadeiros cristãos. Parabéns para todos vocês que têm servido na IBEG e que com propósito de coração têm permanecido firmes. Mas graças a Deus por aqueles que estão se juntando à IBEG, e graças a Deus por você que talvez hoje esteja disposto a tomar a decisão mais importante da sua vida, que é confessar a Jesus como seu Salvador. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça.